Atos 23, do versículo 12 ao 30. Vamos ler a palavra. Após a leitura, vamos mais uma vez orar. E orar também pela vida de Igor e Adaís. E eu chamo você a, durante toda a semana, orar pela vida desse casal, dessa família. Que o Senhor os conduza também debaixo da sua graça. Diz assim a palavra de Deus, então. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notifica ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos-lo apresente como se estivéssemos para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Feche seus olhos. Mais uma vez vamos buscar ao Senhor, pedir sua direção, sua condução, para a glória dele mesmo. Amado Deus, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor nos dê graça aqui, nos dê entendimento da tua palavra, nos faça enxergarmos
aquilo que somente o Teu Espírito, Senhor, pode nos fazer entender e enxergar na Tua palavra. E em nome de Jesus, rogamos também por Igor, por Adaís, pela casa deles, por essa família, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor estenda sua mão graciosa, que o Senhor os conduza, os fortaleça, que o Senhor os dê graça para serem luz e encontrarem plenitude sempre no Senhor. Assim nós rogamos por cada um de nós, porque somos, Senhor, todos igualmente aqui necessitados. Conduz pelo Teu Espírito o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia nos ensina que a história humana é, na verdade, um grande campo de batalha. Uma batalha que começou desde Gênesis, desde a queda. O que as Sagradas Escrituras nos apresenta é exatamente uma história em que um grande palco está se desenvolvendo e sendo montado para que os nossos olhos possam enxergar, então, primeiro a glória de Deus, mas nós enxergamos exatamente diversas forças que, após a queda, estão sempre em confronto. A nossa própria fragilidade, a fragilidade humana diante do pecado agora e não resistindo à própria tentação muitas vezes, o próprio maligno com planos, com ações que são ações que durante todo o desenvolvimento das Escrituras são ações que visam exatamente destruir o povo de Deus. Quando olhamos para as Escrituras de maneira mais ampla, o que enxergamos é o maligno sempre criando e desenvolvendo astúcias, desenvolvendo planos para que o povo de Deus seja sempre destruído, que ele sucumba e que exatamente o próprio Filho de Deus não venha ao mundo, porque a semente da mulher e daquela semente da mulher é que viria exatamente aquele que esmagaria a cabeça da serpente, como Gênesis nos apresenta o inimigo das nossas almas, mas que em Apocalipse também é apresentado como um dragão que visa destruir exatamente o povo de Deus. O fim de toda essa história é que a glória de Deus será revelada. Em meio a todo esse conflito, a glória de Deus será revelada, e durante todo este conflito, não apenas no final dele, a glória de Deus é sempre revelada também. Calvino diz nas Institutas que nada acontece a não ser que pela providência e pelo decreto de Deus. Nós estamos vivendo todo esse cenário, todo este palco, onde diversos conflitos, que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, estão acontecendo, mas absolutamente nada acontece sem que a providência e o decreto de Deus estabeleça e providencie e conduza tudo isso. Nesse texto de Atos, capítulo 23, nós temos uma perícope um pouco maior para pensarmos e examinarmos aqui, mas eu quero seguir com você pensando que Lucas nos lança aqui diretamente em um recorte do que é este conflito maior que a palavra de Deus nos revela durante todo o seu desenvolvimento, e que Apocalipse faz exatamente esta mesma revelação, não apenas de um futuro, como muitas vezes nós somos levados a olhar para o texto de Apocalipse, mas a revelação que nos é trazida é uma revelação de toda essa história, do início ao fim.
ele aponta-nos sim para um futuro escatológico, mas Apocalipse nos mostra exatamente toda esta batalha que se desenvolve nesse caminho e no desenvolvimento da salvação que toda a Escritura percorre e narra para cada um de nós. Eu quero pensar com você e queria que seus olhos voltassem para o texto, para que você enxergasse que isso não é meramente uma narrativa de uma conspiração perversa. Lucas não nos quer trazer aqui apenas para o fato de que judeus se levantaram contra Paulo. Não é meramente um relato, não é unicamente uma descrição, mas é um vislumbre, talvez, pudéssemos chamar assim. É um recorte exatamente dessa grande narrativa. É um recorte que Lucas nos conduz a perceber como esses decretos de Deus, como essa providência de Deus está constantemente em ação, está constantemente conduzindo, movendo todas as coisas. Por isso, longe de olhar para esse texto como Lucas fazendo apenas uma descrição de fatos, mas nós precisamos olhar para esse texto exatamente como essa pincelada, esse recorte dessa narrativa maior, dessa grande batalha, dessa história humana que se desenvolve debaixo dessa providência de Deus, conduzindo todas as coisas para os propósitos de Deus. Cada capítulo da Escritura, cada capítulo da história da igreja, cada capítulo da minha história e da sua história, quando nos submetemos e nos entregamos a Cristo, quando fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, segue exatamente este mesmo padrão, segue exatamente este fluxo que a história sagrada, a história das Escrituras, revela em todas as suas páginas. Considere então aqui comigo e observe no texto como essa trama se desenrola. Primeiro, homens se reúnem aqui debaixo de um juramento. Eles prometem que não vão comer até que Paulo seja morto, até que eles consigam tirar a vida de Paulo. E aí então eles articulam aqui um complô de forma meticulosa e buscam nesse complô a conivência das autoridades ali, visando levar a cabo esse plano que é de tirar a vida de Paulo. Então, a violência desses homens, que Stemarker chama esses homens e caracteriza eles exatamente como terroristas. Eles são aqueles que se acham mais zelosos da religião deles e que estão dispostos a enfrentar, inclusive, o exército romano com a sua trama. Porque, observe, Paulo está agora sob a proteção dos romanos. E eles acreditam então que essa trama e que esse objetivo deles vale a pena, compensa, merece sim que eles ponham em risco e se submetam a um confronto, inclusive com o exército romano, porque iriam matar aquele que estava debaixo da guarda do exército romano. É exatamente nesse abismo aqui de intrigas. Observe que Lucas diz que, versículo 16, o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, ele então resolve que vai até o tio, na fortaleza onde ele estava guardado, para contar tudo a ele. É no meio dessa intriga, no meio dessa trama, que o Senhor mostra exatamente como não importa aquilo que Lucas chama de conspirata, versículo 13, não importa as conspiratas humanas ou malignas,
Deus manifesta, como toda a narrativa das Escrituras, Deus manifesta a sua providência na vida dos seus servos, na vida do seu povo. Veja, qual a intenção que a narrativa nos conduz? É dizer que por um acaso Paulo foi liberto? É dizer que a sorte mudou o percurso desses eventos? Que talvez a perspicácia, e de fato, como Paulo era, a estratégia de Paulo, porque de fato era um estrategista, foi essa habilidade dele que mudou essa história? O que Lucas está nos mostrando é que não foi o acaso. O que Lucas nos mostra é que não foi a sorte que mudou o curso, nem muito menos essa perspicácia, habilidade que desfez o enredo que estava se montando. Mas o enredo é completamente alterado de acordo com o que eles planejavam, por algo que talvez alguns pudessem chamar de mão invisível, mas que nós não temos nenhuma dúvida que esta mão invisível é inconfundível, porque toda a história das Sagradas Escrituras nos mostra exatamente neste mesmo padrão. Deus, o Deus soberano, todo providente, é que mudou o fluxo e o percurso dessa narrativa. Sproul diz que não há nenhum elétron solto no universo. Tudo está exatamente debaixo do controle do soberano Deus. É isso que Lucas está nos mostrando aqui. Na verdade, o que eu e você temos então aqui, mais uma vez eu repito, é exatamente este padrão. Me permita observar este padrão que as Escrituras nos mostram, pensando no texto de Apocalipse, porque disse, as Escrituras mostram exatamente isso. E Apocalipse faz isso em menos tempo, mas mostrando de forma grandiosa como esse padrão soberano, no meio deste mundo de conflito, de trevas e de guerras, em que nós estamos inseridos, como Deus se revela exatamente assim em toda a Escritura. Apocalipse, por exemplo, se você já leu ou teve a coragem de lê-lo, porque alguns têm receio de ler o texto de Apocalipse, pela incompreensão do que está sendo de fato trazido ali. Mas é que enquanto os agentes do dragão, lembre-se, Gênesis nos fala do inimigo, o diabo, como a serpente, e Apocalipse, ele traz o nosso inimigo como o dragão. Enquanto esse dragão se levanta com fúria contra o povo de Deus, o que nós vemos em Apocalipse é que o Senhor da igreja é que socorre os seus servos. Enquanto Satanás e os emissários dele, que também Apocalipse se refere assim, chegam com mentiras, chegam com distrações para o povo de Deus, arma com sua astúcia diversas distrações, inclusive violência, para impedir a expansão do reino de Deus na terra. Apocalipse nos mostra que o Rei dos Reis reverte toda a história, toda a ação ímpia que é produzida pelos servos do maligno, o Senhor reverte para o estabelecimento dos seus próprios propósitos. Enquanto eles agem, essa mesma ação que o maligno usa, o Senhor usa para os propósitos dele se estabelecer. Enquanto os homens planejam mal, enquanto os homens com suas intenções destrutivas estão se movendo, estão maquinando, o Senhor move céus e terra e usa a própria malignidade humana
para o bem do seu povo, para a promoção do seu reino, para que o mundo possa conhecer a sua glória e dar a ele louvor e glória. E essa é a narrativa das Escrituras, desde o início até Apocalipse. E Apocalipse, como um recorte do todo, faz esse grande resumo, para que então cheguemos à conclusão desse livro inteiro. A providência de Deus está sempre presente, agindo em todas as coisas, ainda que não anule a responsabilidade humana. Por isso eu quero que você entenda aqui esse breve escopo ou esboço do texto, para que então a gente possa partir para as nossas aplicações. Volte novamente os seus olhos ao texto. Do versículo 12 ao 30, que é esse trecho que nós estamos lendo, nós poderíamos resumir enxergando aqui um plano judaico para assassinar Paulo. O texto é claro quanto a isso. Esse plano sendo exposto pelo sobrinho de Paulo, e o texto, as palavras gregas usadas aqui, embora traduzida como rapaz, traz a ideia de que ele é uma criança. Ele não é um jovem, não é um adulto, é uma criança que ouviu daquilo ali. E eu acho isso fantástico, porque é para que nós percebamos exatamente que a ação de Deus, ela vem de forma completamente inesperada para o socorro do seu servo. Mas é uma criança que ouve aquela conversa e vai então até aquele que é o tio dele, como qualquer um poderia fazer, como qualquer um teria o impulso de fazer. Querem matar aquele que é o irmão da minha mãe, aquele que é o meu tio, logo eu vou dizer a ele. E Lucas diz que ele vai até a fortaleza onde Paulo está. E se você observar, ele é pego pela mão. Se fosse um adulto, não era assim que o centurião faria. Mas é exatamente porque é uma criança. Ele pega pela mão, e a ideia de quando ele diz, de quando ele pede então para que ele diga o que é que ele sabe, ou o que é que ele tem para dizer, versículo 19, ele diz assim: que tens a comunicar-me? A construção da frase grega é como se ele tivesse de fato assim parado para dizer ele assim: fica à vontade, diga o que você quer me dizer. Então ele está realmente tratando com uma criança. Esse plano maligno foi exposto de forma completamente atípica para os padrões daquela época e para os padrões de qualquer época. E esse plano então é impedido. O servo de Deus, que está debaixo da vontade de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, tem a sua proteção vinda por um tribuno romano, quando transfere ele então para o governador. Esse trecho inteiro, imagine ele dividido então em duas partes, que é do versículo 12 ao versículo 22, que é quando todo esse plano de assassinar fica evidenciado, e a exposição do plano. Do versículo 23 ao versículo 30, agora se desenvolve aqui esse tribuno transferindo, impedindo que esse plano se realize e transferindo Paulo para a jurisdição do governador Félix. Observe então como esse mesmo texto, como um recorte, ele apresenta aqui para nós aquilo que nós percebemos no movimento de toda a história da revelação, de toda a Escritura. O apóstolo Paulo está anunciando o reino de Deus, esse reino de Deus sendo promovido mediante o testemunho do apóstolo, mediante a proclamação do Evangelho. É assim que as Sagradas Escrituras se desenvolvem, é assim que Apocalipse nos mostra exatamente toda a história. Deus anunciando e proclamando e expandindo o seu reino, o seu Evangelho.
mas os agentes humanos, agentes malignos, agentes de Satanás, agentes do dragão, como o Apocalipse nos apresenta, se lançando, se levantando, articulando, manipulando as coisas para agirem contra o povo de Deus, contra o servo de Deus, que por conseguinte se levantando contra a igreja do Senhor, se levantando contra a expansão do reino de Deus. Mas o Senhor da igreja socorre o seu servo, e as próprias ações destes judeus que estão maquinando para tirar a vida de Paulo são as ações que são revertidas para a expansão do plano de Deus, para a expansão do Evangelho, para que o anúncio do Evangelho chegue agora não somente até Roma, como já era anunciado e dito pelo Senhor Jesus, versículo 11 do capítulo 23. Ele iria chegar até Roma, mas agora o plano de tirar a vida de Paulo é um plano que agora incrementa um elemento a mais nesse caminho de chegar até Roma. O apóstolo Paulo agora pode levar o Evangelho e proclamar o Evangelho às autoridades romanas. As maiores autoridades romanas ouvirão do Evangelho da boca do apóstolo Paulo. De noite nós vamos continuar a tratar sobre isso. Mas observe, de maneira completamente imprevisível, de maneira completamente inimaginável, o apóstolo Paulo, como um cidadão comum, ele jamais teria acesso ao governador, jamais teria acesso ao imperador, jamais teria acesso a todas essas autoridades do próprio exército romano. Ele prega o evangelho para essas autoridades, exatamente porque o Senhor estava conduzindo essa história. E o plano de tirar a vida de Paulo é o plano que alavanca agora a capacidade que o próprio apóstolo tem para poder alcançar autoridades que ele não teria como fazer. Como eu quero pensar então que nós precisamos enxergar nesse texto e aplicar para a nossa vida? É que, primeiro, para que a gente possa ter essa compreensão, perceber que existe um padrão de pensamento em cada texto das Sagradas Escrituras, que estão sempre de acordo em relação ao todo das Sagradas Escrituras. Os textos não são coisas recortadas e separadas, isso não é um mosaico, mas é completamente harmonioso em todas as suas partes, e respondem ao todo, como o todo está sempre refletido nas suas partes. Tanto aqui em Atos, como em toda a história da igreja, como na nossa vida. Observe que o que a palavra de Deus aponta para os servos de Cristo, para aqueles que se comprometeram com Cristo, é que a nossa vida aqui na terra segue exatamente este mesmo padrão. É por isso que Apocalipse, ao apontar para o futuro, está falando do povo de Deus, da igreja do Senhor que sou eu e você. Quando nós nos entregamos a Cristo e nos comprometemos com Cristo, nós entramos agora neste reino de Deus, que está em oposição ao reino das trevas, e vice-versa. Quando eu e você nos entregamos a Cristo, nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa oposição é a realidade mais concreta que eu e você podemos conviver e viver neste mundo. Note bem então aqui, não apenas as ações do sobrinho de Paulo ou do comandante do exército, mas a própria trama dos judeus é que cooperam. O plano para tirar a vida de Paulo é que coopera para a realização do plano do Senhor. A soberania de Deus está se utilizando da malignidade dos homens para tirar a vida do seu servo, para fazer com que os seus próprios planos sejam estabelecidos.
Onde é que está aqui a estratégia de Paulo? Onde está aqui a habilidade de Paulo? Em lugar nenhum. Ele aqui é alguém totalmente dependente. Nessa história, ele é completamente passivo. O Senhor Jesus apareceu para ele num dia anterior, disse que ele iria até Roma, e agora estão tentando tirar a vida dele, terroristas, e Paulo não fez absolutamente nada para que a sua vida fosse poupada e para que ele pudesse testemunhar do Evangelho às autoridades romanas. A dependência humana é o ponto aqui mais essencial. E eu e você precisamos entender isso. Nós estamos em guerra. Nós não vivemos um período de paz. A paz que temos é Cristo em nós. Mas nós fomos transportados de um reino para o outro. E esses reinos estão em oposição. Isso é guerra. Mas o que acontece é que a dependência humana é exatamente uma submissão ao propósito maior de Deus. Quando eu e você nos submetemos aos propósitos de Deus, nós estamos vivendo na dependência de Deus e confiando que Ele é de fato aquele que com a sua providência está orquestrando toda a história. Como de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos revela. Mas Satanás, e a segunda questão que eu quero pensar com você, Satanás não quer destruir com os seus agentes qualquer pessoa. Satanás vai sempre tentar agradar aqueles que já estão, ou ainda estão, debaixo das trevas, na ignorância do entendimento. Você não vai encontrar problema com ele quando você não está em Cristo, quando você não se converteu a Cristo. Então você pode inclusive nem acreditar em Satanás quando você não tem uma relação com Cristo. E é muito conveniente. Por quê? Porque ele deixa esses em paz, não precisa mexer. Mas quando nós nos submetemos a Cristo e começamos a viver a nossa vida em função dos propósitos de Cristo para a nossa vida, então sim, Satanás se levanta com a intenção de impedir, porque a intenção dele é impedir a expansão do reino de Deus no mundo. E por isso ele se levanta contra os servos de Deus, porque Deus expande o seu reino no mundo através dos seus servos no mundo. É este o foco principal do maligno. Esses homens não querem matar Paulo porque Paulo é um cara eloquente, porque Paulo simplesmente deixou a religião judaica. Eles querem matar Paulo porque Paulo tem pregado o Evangelho, porque Paulo tem anunciado como as promessas de Deus se concretizaram, encontraram o seu fim, a sua conclusão em Cristo Jesus, e que Cristo Jesus é de fato o prometido. Imagine então a nossa cultura, imagine a nossa sociedade, em que eu e você podemos de repente pensar que no meio de todo esse secularismo em que nós vivemos, em que muitos não querem saber talvez de religião, ou até mesmo aqueles que pensam na religião de forma muito atravessada. Muitas vezes nós acreditamos que o foco maligno
destruir a família. Você já pensou nisso? Família não é o foco, é uma estratégia. O foco é que o reino de Deus não se expanda na terra, é que o evangelho não seja proclamado. Mas muitas vezes nós perdemos o foco, acreditando que a luta é preservar a família. Entende? A questão não é a família, mas o evangelho e a proclamação desse evangelho ao mundo. A família pode refletir, apoiar essa expansão. E aí Satanás vai minando áreas, mas não é o foco. Por isso, como crentes, nós precisamos entender que o cristianismo tradicional, veja uma definição de Carl Trueman, eu não costumo fazer isso, mas às vezes alguns livros você precisa dizer. Assim, meu presbítero me presenteou com um livro há quase um ano atrás já, e eu tenho tido a oportunidade de aos poucos ir lendo, que é a Ascensão e o Triunfo do Self Moderno, do Carl Trueman. Ele diz assim: nessa nossa cultura, o cristianismo tradicional se tornou a última fronteira da opressão. Para o mundo em que nós estamos vivendo, o cristianismo, como as Sagradas Escrituras apresenta, ele é uma opressão para as pessoas, é um obstáculo, e o último obstáculo a essa plena realização de um eu autêntico, libertado e autônomo. E é exatamente por isso que quase sempre o cristianismo em nossa sociedade é um objeto especial de antipatia. Mas nós queremos muitas vezes acreditar que nós não estamos em guerra. Nós queremos muitas vezes acreditar que o cristianismo apresentado nas Escrituras, ele deve ser aquele que deve ganhar a simpatia das pessoas. Quando na verdade o evangelho genuíno, ele não contará com a simpatia daquele que tem o seu eu como seu próprio Deus. Porque o Senhor Jesus nos chama para um caminho completamente contrário a esse. É um caminho em que nós somos chamados a mortificar a nossa carne. E eu e você não podemos esquecer, querido, que o foco então maligno é impedir a expansão da proclamação do evangelho, e que eu e você fomos colocados no reino de Deus para que o foco de Deus seja realizado, a proclamação do evangelho, para que as nações se curvem diante dele em adoração. Mas eu quero acreditar que nós temos sim diversos pequenos combates, muitas frentes de batalhas que nós travamos na nossa sociedade, e que nós devemos sim nos posicionar, devemos afirmar, devemos combater as mentiras que são levantadas e construídas. Mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor nunca pode perder o seu foco, nunca pode se distrair em meio a tanta confusão e tantas frentes de batalhas, porque há uma guerra que nós devemos travar acima de qualquer coisa, que é a proclamação do Senhor, a proclamação de Jesus Cristo como aquele que é o único que pode redimir a nossa vida e a nossa história. O mensageiro, o missionário, o servo de Deus, o crente, o povo de Deus,
não é enviado ao mundo apenas para falar, proclamar a palavra de Deus, mas é também para entrar numa luta que é espiritual. Acredite, querido, quando nós começamos a andar em fidelidade a Cristo, guardar os seus mandamentos pelo amor que temos a Ele, eu e você não teremos vida fácil, porque essa batalha espiritual, ela está estabelecida desde que o homem caiu na tentação do diabo. Proclamar a palavra de Deus é um ato de guerra. Proclamar a palavra de Deus é um ato de guerra. E eu e você precisamos entender isso e nos posicionarmos diante disso. Terceiro e último lugar, sempre que esse evangelho de Cristo estiver sendo anunciado então com fidelidade, com a graça de Deus, sempre que formos testemunhas sinceras, essas testemunhas que entendem este ato de guerra, Satanás vai se levantar com as suas mentiras, com as suas distrações, com a sua astúcia. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que Satanás faz isso exatamente por aqueles que ele chama de filhos da desobediência. É exatamente nesse contexto que o missiólogo Leslie Newbegin diz que a igreja é enviada para ser um sinal, um instrumento, mas também a primícia do reino de Deus no mundo. Nesse mundo pluralista em que nós estamos vivendo, nesse mundo em que o eu humano ganhou a ascensão e o triunfo, em que as pessoas olham apenas para o mundo a partir de si mesmas, eu e você somos chamados para sermos as primícias do reino de Deus nesse mundo. É justamente no cumprimento dessa missão que eu e você vamos sim enfrentar as mais intensas oposições. E acredite, muitas vezes ela não virá externamente. Muitas vezes essa oposição virá de dentro do seu próprio coração. Porque eu e você estamos vivendo nesses nossos dias, muitas vezes perdendo o embate com distrações, muitas vezes nos esquecendo da expansão do reino de Deus. A gente se distrai com muitas coisas, a gente perde o foco muito facilmente. A missão é uma batalha de forças espirituais, é uma batalha do reino de Deus com o reino das trevas. Os homens não vão se submeter à palavra de Deus enquanto eles não tiverem sido alcançados pela palavra de Deus. Nós não teremos uma sociedade que se submete a Deus, que aceita a lei de Deus, enquanto a própria palavra de Deus não alcançar o coração dessa sociedade. Para todos os casos, eu e você precisamos entender, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo também diz aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, perverso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que nós precisamos entender é que não há uma interpretação do Evangelho nesse mundo. Não há uma hermenêutica do Evangelho nesse mundo, exceto, mais uma vez, como o Leslie Newbegin diz, a hermenêutica do Evangelho no mundo é uma congregação de homens e mulheres que creem com fidelidade. Eu e você precisamos entender que muitas vezes a nossa fidelidade se dá simplesmente na dependência.
entendendo que estamos dentro desta narrativa maior. Deus está estabelecendo o seu propósito, instaurando o seu reino no mundo, e voltará para consumar todos os seus propósitos. Nós temos dito aqui nas nossas quintas-feiras de oração, precisamos nos equipar com toda a armadura de Deus. Nós estamos em guerra. Precisamos entender que essa guerra é contra forças espirituais. Nós não estamos lutando contra homens, nós não estamos lutando contra filósofos, nós não estamos lutando contra professores, nós não estamos lutando contra gente, nós estamos lutando contra as forças espirituais do mal. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quanto mais estamos satisfeitos nele. E essa satisfação em Deus se manifesta quando a igreja está vivendo a sua missão, quando a igreja está vivendo nesses propósitos de Deus, submissa aos propósitos de Deus. Que essa verdade, querido, nos ajude a discernir quais são as reais batalhas que nós devemos lutar em nossa vida. Lembre-se de que quando as discussões políticas começarem a se intensificar em nosso país, nós temos uma batalha que deve ser o nosso foco. Não devemos nos perder como se a igreja fosse o baluarte de ideias políticas. A igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade, é do Evangelho. A nossa luta é pela causa do Evangelho e não por causas políticas. Que essa verdade nos renove, que essa verdade traga compreensão, que a verdade da palavra de Deus nos mostre que, mesmo nesses momentos de maior influência e ação de oposição contra a igreja de Cristo, nosso Deus está no seu trono, nosso Deus está governando sobre tudo. O salmista diz no Salmo 2 que ele se ri das astúcias malignas dos homens. Deus olha para as tramas malignas, para as tramas humanas, para a astúcia humana, e ele zomba de todas elas. Ele está no seu trono reinando. Que o Senhor inspire seu coração, desperte o seu coração a confiar, e confiando realmente lutar, mas lutar as lutas que se travam de forma espiritual, na oração, na proclamação do Evangelho, não em discussões que causam distrações. Que Ele nos dê esse discernimento não para nos perder com batalhas secundárias, entender que essas batalhas serão travadas e terão seu momento, mas que elas jamais podem ser o nosso foco como igreja e como povo de Deus na terra. Que o Senhor então nos inspire, nos desperte a descansar em uma providência que é inabalável. Que por mais que os homens, por mais que Satanás se levante, por mais que os mares venham sobre nós, por mais que as montanhas desabem sobre nós, nós possamos sempre confiar, entendendo que Ele não se esquece, entendendo que Ele não dorme, entendendo que Ele não dá as costas. O maior interessado na glória de Deus é o próprio Deus. Lute, tenha coragem, mas acima de tudo, creia, confie, entregue realmente a sua vida ao Senhor Jesus e ao seu senhorio. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez.
Abre os nossos olhos. Só o Senhor sabe exatamente aquilo que nós ainda não temos conseguido ver. Por isso eu clamo, Pai. Abre os nossos olhos. Os olhos da tua igreja, do teu povo. Nos mostra, Senhor, a real batalha que estamos inseridos. Que o nosso coração tantas vezes se perde. Nos mostra, Deus, o fim principal de todo homem. Oh Pai, ajuda-nos a andar nesse mundo percebendo claramente os teus propósitos para a nossa vida, para a vida da tua igreja. Em nome, por amor do Senhor Jesus, que eu clamo a ti. Amém, Pai.